Os sistemas de inventário já são usados há anos em jogos. Se você curte jogar, provavelmente já os viu em algum lugar. Mas como eles são feitos? Esse vídeo foi pedido por Lucas Araújo. Eu sou o Cuca e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos começar quebrando o básico de um sistema de inventário. O inventário é basicamente um conjunto de caixas enumeradas de 0 a n que carregam informações sobre o item contido nela. Mas como a gente pode quebrar essa caixa de forma genérica para qualquer item? Esse item iria precisar de um nome, uma descrição, um ícone, um tipo. Ele é consumível? É uma arma? Esse item é estocável? Isso é, a gente consegue colocar mais de um dele numa mesma caixa? E se ele for, a gente precisa saber também quantos que a gente tem. Além disso, a gente tem a função dele, de forma literal. O que vai acontecer quando a gente usar esse item? Então vamos transcrever isso para um dicionário da Godot. Nele a gente tem esses 4 primeiros parâmetros que são bem óbvios, que é o nome do ícone, se ele é estocável e a quantidade. Esses dois últimos que a gente precisa ficar atento. O tipo, eu estou trabalhando ali como um enumerador, então 0 eu considero como slot vazio, 1 como slot de um item consumível e 2 como slot de uma arma. E o use, que é uma referência de uma função. A gente usa a função funcRef da Godot, que ela recebe 2 parâmetros, onde o primeiro é o objeto da instância que contém essa função e o segundo é uma string que é o nome dessa função. E aí para chamar isso de forma dinâmica depois vai ser muito simples. Então o inventário nada mais é do que um array com vários desses objetos. E é esse template que eu vou usar como exemplo para a criação desse sistema de inventário. Um jeito melhor de fazer esse template de item é criando uma classe customizada para isso, mas como eu não fiz ainda um vídeo específico sobre classes, eu vou cortar essa parte e não mostrar sobre isso até eu ter uma segunda parte, uma melhoria desse sistema de inventário. A gente também vai precisar fazer umas funções utilitárias que vão ajudar a gente a manipular nosso inventário. A estrutura básica que eu tenho aqui é um Canvas Layer, que é um node responsável por fazer elementos de interface, um Grid Container, que ele basicamente exibe os elementos em forma de grid mesmo, de fato, e essas 4 cenas aqui, que são todas a mesma, várias cópias dela, né? Que é basicamente um panel que tem um sprite, que vai ser o ícone do nosso item, e um label, que vai ser a quantidade. Então se a gente tiver, sei lá, 10, ele vai aparecer aqui. Como eu falei antes, basicamente o nosso inventário seria um array, certo? Que carregaria vários daqueles objetos template de item. Então, a primeira coisa que eu acho que é relevante a gente fazer é uma função que ela basicamente vai limpar todos os slots. Ela serve para inicializar e para resetar o nosso inventário, certo? Então, a gente vai ter aqui var slot igual getShieldCount. Isso aqui ele vai pegar quantos filhos o nosso inventário tem, lembrando que o script está aqui nesse grid container, certo? Então o resultado vai ser 4 nesse exemplo, porque eu tenho 4 slots. E aí eu tenho que fazer um for para percorrer todos esses slots, for e in slots. Eu estou usando esses pass para não ficar aparecendo erro, beleza? Não é necessário isso. E aqui basicamente o que eu vou fazer é o seguinte, inventory append. Esse append, o que ele significa? Eu basicamente estou adicionando um valor à minha array, um elemento a ela, que ele vai aparecer no final, se eu não me engano, talvez eu esteja enganado, mas basicamente a função dele é adicionar um elemento ao array. Então aqui vamos fazer aquele nosso exemplo do template mesmo. O nome eu vou colocar aqui como blank slot, que é de fato um slot vazio. O tipo dele vai ser o tipo 0, que como eu mencionei, o tipo 0 seria o nosso slot vazio, para a gente saber se ele é vazio ou se tem alguma coisa. Amount igual a 0, porque a gente não tem nada de fato. E stackable, só porque é bom a gente manter tudo, já que vai ser um padrão. Mesmo não tendo item nenhum, o stackable vamos manter como falso, porque também não é stackável, é só um item em branco. Mas essas duas funções também, que essa aqui é clear slot, basicamente ela só vai pegar os dois objetos filhos dessa cena aqui, slot, que é o sprite e o label, e deixar eles invisíveis, porque a gente vai estar limpando esse slot, e o render slot, que a gente vai deixar eles visíveis. Outras duas coisas que servem aqui para esse meu caso, mas podem não ser o seu, então eu não vou entrar em muitos detalhes, são a questão de mostrar a quantidade, né, que a gente tem de... Perdão, errei aqui. A quantidade que a gente tem do item, e basicamente o que precisa ser feito nesse caso é pegar o label.text, colocar como string item.amount. Depois disso eu também quero pegar aqui a minha textura e eu vou fazer um load. E essa última linha aqui, ela serve mais para o meu caso em específico, porque é como eu organizei, como que eu vou exibir os sprites.
Então, basicamente isso aqui vai trocar o sprite por um carregado numa pasta específica com um nome específico. Isso não é tão relevante para o que eu quero mostrar para vocês. Outra função que é de suma importância é uma função que eu vou chamar de hasItem, certo? Você vai receber o nome do item e ela vai retornar um valor booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. E a gente vai percorrer todos os itens que a gente tem no nosso inventário e se o nome do item for igual ao nosso nome, o que a gente recebeu, a gente retorna verdadeiro. Se para todos os itens no inventário nenhum tivesse nome, a gente retorna falso. Eu já estava dando um erro aqui, porque como eu defini que o tipo da função é bool, eu preciso em todas as possibilidades da função estar retornando verdadeiro ou falso. E aí era o que faltava isso aqui. E por último, aqui nas utilitárias eu criei uma função chamada getStackableIndex, que ela recebe o nome de um item e ela faz um map pelos índices do nosso inventário, certo? Ele pega inventory.size, que é basicamente o mesmo que a gente pegar esse child count, que vai dar 4, mas isso aqui vai dinamizar de qualquer forma, depende do tamanho do seu inventário, ele vai pegar ele. E aí a gente vai fazer uma condicional aqui, que se o item que a gente está querendo acessar, então a gente pega aqui o elemento de número index da array, se o nome dele for igual ao nome que a gente colocou aqui e esse item ele é stackable, ou seja, a gente só quer pegar o índice desse D se ele for estocável, que aí a gente retorna um índice. Se não, a gente não faz nada aqui, mas fora do for, se para nenhum deles for verdade, a gente retorna -1, que o -1 vai ser, no nosso caso, um caso padrão para não existe, basicamente. E com isso, basicamente, vamos supor que a gente tem, por exemplo, um item chamado bola, e a gente quer saber qual é o índice da bola no inventário. E aí a gente vai fazer isso aqui, e caso a gente tenha esse item no inventário, ele vai retornar o índice dele. Então, se o índice for 4, isso aqui vai virar 4. E se ele não existir no nosso inventário nenhum item com esse nome, ele vai retornar o -1. E é pelo -1 que a gente vai identificar que ele não existe nesse caso. E agora a gente vai ter essas três funções que dependem das utilitárias, que eu vou voltar agora a outra forma de vídeo para explicar para vocês elas individualmente. Começando pela função update inventory, a gente vai fazer um loop aqui onde a gente vai passar para cada índice do nosso inventário, a gente vai armazenar o slot específico, pegando por getChild o elemento que representa esse slot, e a gente vai fazer a seguinte checagem: se o tipo do slot que a gente está olhando é o tipo de slot vazio, ou se a quantidade desse item é vazio, que dá no mesmo, significa que a gente não tem o item nesse lugar, a gente transforma esse nosso item no empty slot. Esse empty slot é basicamente um dicionário que está armazenando aquele nosso template com informações genéricas. Em seguida a gente faz esse clear slot, a gente recebe o nosso node do slot e a gente faz o continue, que basicamente ele vai pular para o próximo iterador desse for. Para de seguir nesse específico. E caso essas condições sejam falsas, a gente renderiza nosso slot passando um node e o item que vai ser renderizado, baseado naquela função utilitária que a gente criou anteriormente. Agora a função addItem, ela recebe dois parâmetros que são o item, que é aquele objeto básico que a gente tem, e a quantidade que a gente vai receber. Nessa função a gente precisa retornar o resultado dela como um valor booleano, se verdadeiro ou falso, que vai ser para a gente checar posteriormente se o item foi adicionado ou não, porque se ele não foi adicionado, significa que o inventário está cheio. E aí a gente vai precisar lidar com isso no jogo por fora. A primeira checagem é usando a nossa função utilitária hasItem, que a gente checa pelo nome do item se ele existe no inventário e se o item é estocável. Caso positivo, a gente vai pegar esse item pelo nome dele e adicionar a quantidade dele ao parâmetro que a gente recebeu como quantidade. Como eu coloquei esse amount igual a 1, se eu não passar esse parâmetro, ele vai ser sempre igual a 1. Depois disso, a gente chama a nossa função de update para atualizar o inventário e a gente retorna true porque foi adicionado com sucesso o item. Caso a gente já não tenha esse item, ou a gente tenha, mas ele não é estocável, a gente cai naquele for de baixo. Nesse for, basicamente, a gente está mapeando o inventário e checando se algum desses blocos está vazio. Se ele estiver vazio, a gente transforma ele no nosso item adicionado e muda a quantidade dele para a quantidade que a gente definiu. Em seguida, a gente chama a função de update também e retorna positivo. Caso nada disso aconteça, a gente sabe que o inventário está cheio, porque a gente já checou se existe algum item destacável para a gente somar e a gente já checou por blocos vazios, então nosso inventário realmente não tem espaço nenhum e a gente retorna um false para quando você for chamar essa função de addItem, você lidar com ela caso o resultado seja negativo.
Essa função remove item é a mais simples de todas. Você recebe o índice do item que vai ser removido e a quantidade, que o padrão é 1. Então, basicamente, a gente vai pegar no array o índice que a gente passou e vai subtrair a quantidade pela definida. E quando a gente rodar esse update, se a quantidade ficar menor ou igual a 0, ele vai ser removido do nosso inventário. Antes de a gente ver isso aqui funcionando de fato, a primeira mudança que a gente precisa fazer é nesse nosso clear slots. A gente só vai precisar adicionar aqui uma chamada update inventory, porque a ideia dessa função clear slots é que ela seja chamada logo no início do nosso jogo. E aí nosso inventário vai ser limpo, isso aqui vai sumir, porque a gente tem isso aqui só como ponto de referência, onde vai aparecer o sprite, onde vai aparecer o texto de quantidade. E assim a gente vai resetar tudo isso assim que começar o jogo. Então, fazendo aqui um func ready, a gente chamaria de uma vez o clear slots, e assim que a gente rodasse o jogo, ia sumir todos os slots. A outra coisa que você também vai querer fazer é ter uma variável que armazene os seus itens. É claro que num jogo real você não vai fazer assim, você vai ter um arquivo tipo um JSON, ou pelo menos um script que armazene todos esses dicionários separadamente. Eu vou adicionar aqui só a título de exemplificação mesmo, então eu vou colocar 2 itens a princípio. Uma flecha, que vai ser um dicionário, e ela vai conter todos aqueles nossos campos do nosso template mencionado no começo do vídeo. Então eu criei aqui a nossa flecha e uma chave como exemplo. Nesse caso aqui do use, como eu expliquei anteriormente, ele vai funcionar assim. Eu passo a instância que vai conter essa função, nesse caso de exemplo vai ser esse próprio script, e o nome da função como uma string. Então tem que criar essa função, useArrow, ela vai ser simplesmente um print, atirei flecha. O mesmo deve ser feito por aqui. Agora eu vou chamar aquela função de process, e vamos criar aqui os inputs básicos. Eu vou colocar aqui, quando eu apertar ele para a esquerda, ele vai adicionar uma chave. Só que a gente precisa ficar atento aqui, que eu gosto de trabalhar dicionários de uma forma que se eu tenho aqui essa variável arrow, por exemplo, esse dicionário aqui vai ser sempre o mesmo. Então, se eu adicionar no array inventário essa arrow e adicionar várias vezes, se eu mudar um deles, todos vão ser afetados. Então, o legal aqui é que a gente coloque .duplicate, que é uma função do dicionário que ela vai basicamente criar uma nova versão dele. E aí a gente nunca vai ter esse problema. Nesse caso bem específico desse item aqui, como ele é estocável, a gente não teria problema nenhum. Mas eu vou exemplificar aqui para vocês com a chave o que ia acontecer se a gente não usasse esse duplicate. E se eu apertar para a direita, eu vou remover o item que está no índice 0 e vou remover só um também, então não vou passar ao segundo parâmetro. Se a gente testar agora, a gente vai ver que apertei para a esquerda, adicionou a flecha, apertei novamente, funcionou, e se eu adicionar agora para cima aqui, vai adicionar as chaves direitinho. Então, qual é o problema de eu não ter esse duplicate aqui nessa aqui? Se eu apertar para a direita, que a gente vai remover o item 0, ele vai remover direitinho também a nossa flecha. E agora a questão que eu mencionei do duplicate. Se eu adicionar aqui os itens dessa forma, considerando que o primeiro é uma chave, e se eu apertar para a direita ele vai remover o primeiro, olha o que acontece. Isso acontece porque no inventário todos são considerados como um só, mesmo que eles estejam em lugares diferentes e sejam em tese coisas diferentes. Então, para isso, a gente precisa passar esse duplicate aqui, idealmente sempre, que aí a gente não corre o risco de passar por esse problema sem perceber. E aí, se eu apertar agora para cima e deletar, vai deletar só o primeiro, e se eu apertar aqui para a esquerda, eu vou adicionar direitinho só a nossa flecha. Agora, e se a gente quer usar o nosso item de fato? Então, basicamente, a gente vai pegar aqui inventory, o primeiro item do inventário, que é o índice 0. Vamos pegar aqui use e call func. Se a gente fizer isso e remover em seguida, o nosso item vai, em tese, ser usado. Então, eu adicionar aqui uma chave e apertar para a direita, aparece aqui, usei chave, chave foi embora. Só que, outro ponto de atenção, se eu apertar para a direita novamente, eu vou ter um erro. Por quê? Porque ele está tentando chamar a função em uma coisa que não existe. Então, o jeito de você mudar isso é deixando no nosso template já uma função use, que seja uma função em branco ou alguma coisa. Ou você vai ter que fazer a checagem que se existe um item no índice que você está querendo chamar antes de chamar. Novamente, esse aqui não é um jeito certinho de você fazer no projeto, é uma base para que você consiga seguir com o seu inventário do jeito que você quiser e implementar ele da forma que você desejar. Bom pessoal, para o vídeo de hoje é isso. Eu espero que tenha agregado bastante como fonte de conhecimento e seja útil para você desenvolver os seus jogos. Valeu e até a próxima!